Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu vou fazer um vídeo agora sobre esse mapa mental que eu acabei de fazer, bem simples e bem prático e bem rápido, agora sobre sistema linfático, drenagem e muitas outras coisas que eu nem incluí aqui, mas temos aqui sobre um pouco do meu caso e sobre o que pode ajudar, o que pode piorar e como essas coisas se correlacionam nos casos que a gente tem, nas informações que as pessoas propagam e no conhecimento, tá? Vamos começar. Sistema linfático, responsável pela drenagem, remover excesso de fluido, transporte de células imunes e remover toxinas, entre aspas, detox. Ok, perfeito. Nosso sistema linfático ele precisa estar, no melhor dos mundos, ele precisa estar 100% funcionando para você remover todos os detox, para fazer o detox realmente do seu corpo e viver em harmonia, em homeostase, correto? Correto. Ele é um fluido que transcorre todo o seu corpo, perfeito, e ele precisa estar realmente em movimento. Ele não é algo que você precise forçar como músculos, mas realmente pode ativar e ajudar a se mover e transcorrer no seu corpo e realmente auxiliar nesse detox, perfeito? E é isso que a gente vai ver um pouco mais hoje. E esse detox não é sobre somente cagar. Você não faz um detox somente pelo intestino. Nesse caso, você pode fazer porque você mija, ou seja, você expele toxinas também pela sua urina, você caga, você expira e é isso. E, por exemplo, quando você acorda, se você tem saburra na língua, também é um sinal. Qualquer sinal do corpo também são sinais de detox, muitas vezes. O seu corpo ele lhe dá sinais tanto ortostáticos, muitas vezes, como da coluna, que muitas vezes são sintomas, sinais de pele, urticária, eczema, alergias, por exemplo, são sinais de que algo está intolerante, algo não está correto e não está em uma homeostase, é isso que eu quero dizer. E ele pode se mostrar de várias formas. Perfeito. Eu acho que até aí as pessoas compreendem e têm noção sobre isso. E aí temos um caso também de retenção de líquido, cara inchada, onde você está com vasos linfáticos e coisas presas realmente na sua cara, onde você não consegue realmente drenar, seja ele somato-emocional, seja tensão de nervos, ou seja, esses fluidos não estão andando de forma harmoniosa, harmônica, enfim, eles estão travados em algum lugar, por isso que você pode ver algumas pessoas, não digo de corporativo, mas que tem uma vida um pouco mais parada, entre aspas, de talvez sentado, não tanto movimento, ou, enfim, pessoas mais estressadas, entre aspas, com essa fáscia desidratada e esse inchaço, tanto em pernas, às vezes temos exemplos também quando você põe uma meia, se você vê que aquele líquido, ele fica marcado a meia na canela, por exemplo. Isso é um grande sinal também de que o sistema linfático está prejudicado nesse caso. E aí temos os casos de linfedemas também, que podem gerar e podem ser gerados por causa disso. E aí temos algumas soluções, obviamente não viemos falar somente sobre problemas. Primeiro, movimento. Primeiro vamos falar sobre movimento. Você precisa se movimentar e realmente abrir, entre aspas, hoje já temos várias técnicas
para abrir esses vasos linfáticos e pelo menos movimentar, estimulá-los. Esse é o ponto que eu quero chegar. Você não, sei lá, não é que ele está fechado e agora você vai abrir, não é esse caso. Mas você precisa realmente estimulá-los e qualquer movimento pode estimular a linfa. Porém, você precisa se atentar a mais coisas, tanto ortostáticas, de postura, de respiração, porque o que adianta você se movimentar e mover essa linfa se você está respirando assim, ó. O que adianta você se movimentar o dia inteiro se você está comendo salgadinho? Então, precisa que seja uma harmonia entre as coisas para que essa linfa seja drenada e seja movimentada e o detox realmente aconteça. E aí temos 6 pontos também linfáticos mais precisos, mas principalmente você drenar realmente a parte da face e realmente se atentar à questão de instabilidade ou estabilidade, melhor falando, da cervical, porque é daqui que vem a maioria do retorno linfático do seu corpo, aqui principalmente. Então você se atentar primariamente a esses pontos aqui. Depois temos a collarbone, a clavícula, a região inguinal, né, que vai para os seus órgãos genitais, atrás do joelho, a região da fáscia plantar, a região de baixo do pé, realmente, a região do cotovelo, na frente, assim, né, do outro lado do cotovelo, por exemplo, e temos alguns pontos aí que você pode realmente estimular e que podem travar realmente essa drenagem, esse retorno linfático, tensão nas costas, degeneração e por aí vai. Então, por isso que o movimento ele é importante, mas você realmente ter mais coisas alinhadas junto com o movimento, entende? Por exemplo, você pode movimentar daqui para baixo todo o seu corpo, mas se nervos estiverem presos aqui na parte da face, por exemplo, ou da região do pescoço, o movimento ele, pode ser algo muito, não pior e prejudicial, mas algo muito menos benéfico para você se você realmente treinasse e mexesse essa parte aqui antes, tanto da face quanto do pescoço. Mexer a língua, você pode ver na internet muito, eu não estou falando nenhuma loucura aqui e você pode pesquisar se você quiser, mas realmente mover a sua língua. Tem vários e vários conteúdos na internet que você pode ver sobre reset de sistema nervoso, mexendo a sua língua, liberando tensões faciais e assim vai, respirando melhor, mas isso é para outros pontos também. Segundo, hidratação, que aí entramos no ponto, o que é hidratação? Não é somente água, nesse caso. Seria a fáscia bem hidratada e com eletrólitos, como potássio, sódio, magnésio, assim vai. E esses fluidos realmente balanceados. E por isso que tantas pessoas e tantos médicos tocam em pontos como the herbs and fruits are the solution for all, for everything. Mais ou menos nessa linha de que frutas e plantas e uma alimentação frudífera seria muito melhor por causa de uma baixa produção ou de uma... Não teria produção de muco no seu gastrointestinal para realmente essa drenagem ela precisar ser tão forte a esse ponto e realmente não congestionasse o seu trato gastrointestinal. E por isso que a fruta ela é algo tão valioso, tanto para mim quanto para mais pessoas. Por quê? Porque ela é um alimento com água, fibras e flavonoides, né? Vitaminas e minerais que você realmente precisa. Então ela é um alimento basicamente completo para você. Você se hidrata, você se alimenta, você alimenta o seu intestino e estômago, te dá energia, e aí? E não drena tanto a ponto de outros alimentos e não produz muco. Perfeito, perfeito.
Por isso que algumas pessoas também, alguns doutores integrativos, alguns outros cientistas recomendam ou não falam tanto sobre a proteína animal, e eu ainda tenho alguns questionamentos tanto para um lado quanto para outro, porque ela realmente, você pode pegar aí uma manteiga, você pode pegar aí um queijo, você pode pegar aí muito bem um kefir, ovos, principalmente gema de ovos, você pode pegar uma carne, órgãos, eles são, agora uma opinião bem sincera, ele é um alimento com muita vitamina, e assim, que é biodisponível, assim, a vitamina B, assim, exacerbadamente, como se fosse algo realmente, assim, não digo milagroso, mas que, pô, é muita vitamina e seria tipo um hack pra gente. Mas, obviamente, se a gente foi feito ou não para comer isso, eu não sei. Mas, que realmente é um super alimento, isso é verdade. Porque as tantas vitaminas e minerais que eles podem te entregar, uma gema de ovo, um fígado, né, uma moela, cara, isso é incrível. Isso é incrível. O quanto de vitamina em um único alimento. E até porque você não pode consumir demais, porque senão você pode ter uma hipervitaminose. Caraca, mano. Caraca. Mas tem gente que não defende a alimentação desses alimentos justamente por causa da produção de muco e realmente algumas intolerâncias ou alguma coisa assim que eu vejo, né? E diminuição dessa drenagem que precisa para você digerir isso realmente, né? E o terceiro, a gente falou sobre movimento, a gente falou sobre hidratação, e agora o terceiro seria breath, respirar. Muita gente passa o dia inteiro respirando com a parte de cima, a parte do peito, como instigando muito mais e trazendo para o corpo um movimento, um aviso de luta ou fuga. Luta ou fuga. Enquanto você não respirar pelo diafragma, obviamente tem pessoas que vão defender uma respiração pela barriga também, mas eu acredito que pressiona muito mais os órgãos internos e tem que cuidar como é feito. Mas uma respiração diafragmática e 360 para as suas costelas, ela é exatamente perfeita. Perfeita para você se manter calmo. E agora, temos técnicas de respiração, onde você pode, desde Wim Hof, desde Vortex, desde vários métodos, onde você inspira e expira em tempos diferentes, né? E depois pode treinar hipóxia e assim vai. Ou também de mecânica, no sentido de diafragma, de costelas, de expandir as costelas, de alongar o psoas, de reduzir essa tensão entre os órgãos internos, né? Abrir realmente essa caixa torácica e reduzir a tensão também da nuca, do pescoço e assim vai. E realmente trazendo o diafragma para cima e para baixo. Essa calma, essa homeostase no seu corpo, ela vai te trazer realmente um detox e esse conjunto de coisas. Por isso que tanta gente acredita e vai para o lado de jejum também, porque você não está drenando a sua energia realmente para a digestão e está deixando o corpo agir onde ele realmente precisa. Por isso que tem gente que comenta, você pode trazer todas as experiências das pessoas à tona com o conhecimento, é isso que eu quero dizer. Você pode trazer experiências das pessoas relatando melhoras de dores e algumas coisas assim, e uma clareza mental muito forte por causa do jejum, por causa disso. O seu corpo ele não está drenado, ele não está demandando energia para o intestino, para muitas outras coisas que realmente precisam, né? Quando você come, quando você se alimenta e assim vai. Por isso que tem gente que aí que tá, por isso que tem gente que defende também uma dieta baseada muito em, às vezes, uma carnívora ou tipo assim, carne e ovo e se sente muito bem porque não tem tantas fibras para serem digeridas e alguns alimentos são digeridos até, não digo de forma rápida, porque é um outro tipo diferente de digestão, mas não fica muito tempo
no seu estômago, no seu intestino, trabalhando e trabalhando e trabalhando, por isso que não tem tanto brain fog, porque são alimentos assim simples, no sentido de que não tem tanta fibra, ok, mas eles são absorvidos de forma rápida, não no sentido, eles têm gordura, têm proteína, tem tudo mais, mas eu quero dizer no sentido de não tem tantas fibras que algumas pessoas podem ter realmente um trânsito intestinal mais lento e sentir um brain fog muito maior por causa disso. E por isso que eu estava falando do jejum, por não ter distrações ou algo realmente no corpo que elas precisam trabalhar. Você não está colocando mais comida para dentro para ser digerida, você não está colocando mais estímulos para o seu corpo. Por isso que pessoas também comentam sobre o uso ou não da cafeína, entendeu? Sobre ser um estimulante. Mas o que eu quero dizer aqui é que o jejum, e com a face hidratada, eu acredito muito fortemente na cura de várias coisas, ou talvez um jejum com frutas, ou realmente daí a gente vai para uma alimentação um pouco mais nesse lado, né, de menor produção de muco, não digo para uma saúde e exames perfeitos, eu não sei ainda o quanto pode ser, e o quanto exames realmente vão importar nesse caso, mas o que eu quero dizer é que para a cura de algumas doenças ou traumas que você tem e que você precisa se recuperar e drenar e colocar sua energia realmente naquilo, entendeu? E esse é o ponto. Por isso que a gente tem alguns exemplos. Só para finalizar esse do jejum, só para dizer que por isso que as pessoas sentem essa clareza, por isso que essas pessoas sentem muitas vezes uma disposição maior, porque elas não estão com outro estímulo no corpo, na sua mente, para realmente ter que fazer algo. Por isso que o detox do corpo ele é tão forte também no sono, porque você está ali horas sem ingerir algo, por isso que comer tão perto ao dormir também não é muito bom, entendeu? O seu corpo precisa fazer um detox durante o sono, que se você tiver com aquilo digerindo, ele vai precisar primeiro digerir, depois ele vai realmente onde talvez precisa recuperar, né? Colocar essa energia realmente ali, porque comer e digerir também demanda energia, entendeu? E aí que tá. Eu posso citar aqui um pouco dos pés e mãos frios, ou alguns sintomas de quando você se assusta, ou quando você realmente tem alguma tensão, né? Como essa vibração, esse líquido facial, ele é drenado para o que você realmente precisa e como as coisas elas se ligam. Tipo assim, você não consegue estar calmo no seu corpo quando alguma tensão externa, acontece, né? Isso é óbvio. É óbvio, mas as pessoas às vezes nem param para pensar como essa baixa vibração, como a queda de cabelo, a diminuição de sebo na pele, a unha quebradiça ou mais fraca, porque o seu corpo realmente precisa colocar mais energia em outros pontos que realmente precisam de mais energia e estão demandando do que realmente ajudar no seu cabelo, na produção de cabelo. Porque ele tem coisas muito mais importantes, ou ele está te avisando que tem coisas muito mais importantes que ele está demandando do que o seu cabelo. Entendeu? Por isso que juntam entre o baixo estresse e a queda capilar, muitas vezes. Você pode somente falar isso, mas você pode explicar também pelo fluxo linfático e realmente essa diminuição do estresse para levar mais vitaminas e minerais para que o seu corpo realmente possa aproveitar em todos os sentidos, desde produção de colágeno, desde tudo. Porque ele realmente pode, ele não tem algo para ficar se curando realmente, e ele pode ajudar no seu cabelo, na sua pele, que não são tão importantes quanto órgãos ou um outro tipo de detox para ser feito, entendeu? E aí você pode, cara, tirar N conclusões sobre tudo que eu falei e
eu comentei sobre a baixa vibração e calor e frio nos pés e nas mãos, que é algo que eu sinto também, mas eu sei mais ou menos, estou descobrindo as causas, mas senti realmente essa baixa vibração porque o corpo ele precisa drenar ou ele está travado em alguns outros pontos, entendeu? Que ele realmente precisa mais dessa linfa. E isso tudo eu chamo e digo como um flow linfático em que você precisa pensar em tudo que eu comentei aqui e realmente como você pode gerir isso na sua rotina, no seu trabalho, em tudo que você faz hoje, para realmente viver numa homeostase, num equilíbrio não perfeito, talvez, porque você não consegue ter toda a sua rotina e seus hábitos perfeitos, talvez conciliando, você consegue conciliar, você consegue juntar as melhores partes. Por exemplo, você trabalha das 9 às 5, você pode fazer academia às 6, esse é o ponto que eu quero chegar. O melhor horário para fazer academia que eu acho, que eu prefiro é às 10, ok? Se eu não consigo fazer às 10, eu vou fazer às 6, porque eu consigo fazer às 6, e assim que vai, e é isso que eu queria dizer. Mas o que vocês acharam sobre isso? Eu vou tocar em vários pontos aqui, vou produzir bastante conteúdo sobre massagens miofaciais que podem realmente ajudar, técnicas de respiração e talvez, possivelmente mais para frente, alimentação, porque é um ponto um pouco mais delicado e que realmente pode demandar mais de explicações e estudos. Tá? Tamo junto, respiração e talvez hidratação, mas essas técnicas hoje não são tão difundidas aqui e que é algo que eu possa ajudar realmente e mudar a vida de pessoas. Tamo junto, Phelps Kramer na área, subscribe in the channel, like this video and see you next moment. Tamo junto, tamo together, always, and that's it.